Ele diz o seguinte: o átomo X possui número de massa consecutivo ao seu isótopo Y. Isso quer dizer que o X e o Y são isótopos, certo? E que a massa de X é consecutiva de Y. O que é um número consecutivo? Consecutivo de 3 é 4. Consecutivo de 4 é 5. Ou seja, o consecutivo de qualquer coisa é adicionar 1 a essa qualquer coisa. Tá certo? Então, a massa de X sendo consecutivo da massa do Y, isso implica que a massa de X é a massa do Y somada de 1. Certo? Depois, o átomo T possui número de massa e número atômico iguais ao dobro de Y. Sabe-se que T possui 30 prótons e 34 nêutrons. E a pergunta é: determine o número atômico e o número de massa de X. Ou seja, pessoal, eu quero saber o A e o Z do átomo X. Tá certo? Pessoal, uma maneira bem prática da gente resolver esses exercícios de atomística, é claro que, primeiramente, você precisa saber o que é isótopo, o que é isóbaro e o que é isótonos. Se você não souber o que é isso, fica difícil entender a linguagem do texto. Tá? Vamos lembrar, isótopo possui o mesmo número de próton, ou seja, o mesmo Z. Isóbaros são números que possuem a mesma massa atômica, que é o A. Certo? Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, nós precisamos ter essa definição na cabeça. E lembrar da fórmulazinha clássica, que A, que é a massa, é o Z mais o M. Os prótons mais o nêutron dá para mim a massa atômica do átomo. Ok? Uma maneira bem fácil, pessoal, da gente resolver isso é montar uma tabelinha. Ó, você quer ver como que eu vou resolver esse exercício? Até para explicar para você aqui no slide. Eu vou montar uma tabelinha e nessa tabela eu vou colocar os átomos X, o Y e o T, certo? Então, nessa linha, eu coloquei os átomos envolvidos no exercício. E na coluna da esquerda, a primeira coluna, eu vou colocar o A, o Z e o N, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou relacionar cada átomo com o A, o Z e o M. O que eu vou observar? Eu vou começar primeiro com os átomos que eu tenho números deles, eu já tenho os dados deles. Observe lá no final do texto que fala, ó, sabe-se que T possui 30 prótons e 34 nêutrons. Os outros são todos uma relação, é o dobro, é igual, soma 1. Mas quem tem valor definido aqui é o T. O que o T tem? O T tem próton, 30 prótons. Então, o Z do T, eu vou colocar na tabelinha. Ó, T, o Z dele vale 30. Tá certo? E ele também está dizendo que os nêutrons do T é 34. Ó, eu vou colocar na tabelinha, ó, o T tem N34 e tem Z30. Tá certo? Agora, lembra, se o A é o Z mais o N, então eu já posso achar a massa atômica do T, que é somar 30 mais 34. Tá certo? Eu posso fazer isso, ó. 30 mais 34 dá a massa atômica do T. Então veja que eu completei os dados do T. Agora eu posso voltar e fazer algumas relações. Tá? Observa, ó, o átomo T possui número de massa e número atômico o dobro de Y. Ora, se a massa de T é o dobro de Y, então a massa de Y, pessoal, é 32, que é a metade do T.
ele fala também que o número atômico é igual ao dobro. Então, se o T tem o dobro do Y, então o Y só pode ser 15. Tá vendo? A gente vai completando a tabela. É a metade o Y. Agora, se eu já tenho a massa e eu tenho o Z, dá para me achar o N. Ó, como é que eu vou achar o N? O Z mais o N tem que dar 32. Então, quanto que eu vou somar com 15 para dar 32? Ora lá, 17. Ó, o N do Y é 17. Veja que eu estou completando os átomos. Tá? Agora, se eu voltar um pouquinho atrás, ó, o átomo X possui número de massa consecutivo do isótopo Y. Então, isso quer dizer que a massa de X é a massa de Y somada mais 1. Ó, 33, 32 mais 1, 33. É o consecutivo, tá certo? Agora, o exercício ainda está falando que o átomo X possui número de massa consecutivo ao seu isótopo Y. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o X é isótopo de Y. O que isso significa? Que o Z do X é o mesmo Z do Y. 15. Olha que beleza. Agora, tendo a massa de X e o Z de X, eu posso achar os nêutrons. Por quê? Porque o Z mais o N tem que dar o A. Então, quanto que eu somo com 15 para dar 33? Ó, vou somar 18. Tá certo? O que o exercício está perguntando é: determine o número atômico e o número de massa de X. Então, o número atômico é 15 e o número de massa é 33, certo? Número de massa 33, número atômico 15, tá certo? Então, a gente encerra essa questão matando aí a resposta, que é 15 e 33. Beleza? Então, esse esquema da tabelinha fica um negócio bem prático da gente resolver esse tipo de exercício que mostra aí, né, átomos genéricos, que uma isótopo, outra isóbaro e a coisa vai. Beleza, pessoal? Alguma pergunta nessa questão? Alguma coisa que quer que repete? Tem não, professor. Essas aí o senhor não avaliou, não, né? Não, essas são as questões discursivas que vocês mandaram para mim a foto, lembra? Que é essa que é a questão 1 e a questão 2 que estão faltando. Tá certo? Certo, mas essa aí o senhor não avaliou ainda, né? Só as Ainda outras. não. Ainda não. Certo, correto. Não tem dúvida, não. Ok. Então, continuando, pessoal, a questão número 2. A questão número 2 é uma questão que trabalha com os números quânticos. Tá certo? Então, o exercício fala o seguinte: essa também eu não avaliei ainda. Adotando-se por convenção, olha, esse dado aqui é importante, pessoal. O exercício está adotando uma regra e nós precisamos seguir a regra do exercício. Qual é a regra que o exercício está adotando? Ele diz assim: adotando-se por convenção que o primeiro elétron distribuído assume o spin menos meio. Vamos lembrar lá da regra de Round, quando a gente vai distribuir os elétrons, as setinhas, dentro dos quadradinhos, que são os orbitais, certo? A regra diz que a gente deve começar preenchendo com os spins para cima, certo? E depois a gente volta preenchendo com os spins para baixo. Então, isso quer dizer o quê? Que a setinha para cima, nesse exercício, o spin é menos meio. Logo, a setinha para baixo, o spin é mais meio.
É importante a gente ter essa definição, tá? Muito bem. Aí ele pergunta, o conjunto dos números quânticos do elétron de diferenciação do átomo X20. Ou seja, o átomo que tem um número atômico 20, certo? Isso quer dizer que eu tenho 20 elétrons para distribuir aqui no diagrama de Linus-Pauling. Tá certo? 20 elétrons. E daí eu vou observar o elétron de diferenciação. Ou seja, pessoal, é o subnível mais energético, tá? Vai interessar para mim aí o subnível mais energético. Então, vamos fazer a distribuição aí dos 20 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Você vai lembrar que o S suporta no máximo 2 elétrons, o P 6, D 10 e F 14. Então, nós vamos distribuindo sempre na diagonal da setinha azul, tá? Pelo desenho dá para você ver, ó, sempre preenchendo na diagonal. Então, eu começo preenchendo a camada 1, subnível S, tá? Depois eu vou para o 2S, depois eu vou para o 2P, 3S, 3P, 4S, até dar os 20. Vale lembrar, olha, camada de valência. O que é isso? É a última camada a receber elétron. Tá? Subnível mais energético. É o último a ser preenchido. Essas definições eu passei para vocês no resuminho lá na aula presencial. Mas eu aproveito para lembrar. Então vamos lá fazer a distribuição. Ó, subnível S entra 2 elétrons, S, 2S, de novo 2 elétrons, 2P, 6, 3S2, volta lá no 3P, 6, tá? E cai no 4S2. Observa, pessoal, que aqui já deu os 20, ó. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Olha lá, ó, o subnível mais energético, que é também o chamado elétron de diferenciação, e que nesse caso também coincide, tá, com a camada de valência, nesse caso aqui. Tá? Bateu aí ser a última camada e ser também o subnível mais energético. Tá certo? Isso quer dizer, pessoal, que eu preciso encontrar os números quânticos desse 4s2. Tá? Esse aqui que interessa para mim, que é o elétron diferenciação, ou subnível mais energético. Então, a distribuição ficou nessa sequência, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, tá? Eu vou fazer a distribuição aí, encontrar os números quânticos do 4s2, eu vou observar que tem 2 elétrons nesse subnível. Esse subnível é S, certo? E o número 4, que acompanha do lado, é a quarta camada. O que nós precisamos lembrar? Primeiro, que o subnível S tem um orbital apenas. É um quadradinho, pessoal. Ó. Um quadradinho. Se tem 2 elétrons, eu começo colocando para cima, como não tem mais quadradinho, eu vou colocar o outro para baixo. Isso quer dizer que o último elétron a entrar no quadradinho, pessoal, é a setinha para baixo. Tá certo? O último é a setinha para baixo. Se a seta para cima, de acordo com o texto, o spin é menos meio, então a seta para baixo, o spin é mais meio. Tá certo? Outra coisa que a gente precisa lembrar, o subnível tem uma orbital só, é um quadradinho, tá? E os subníveis SPDF têm numeração 0, 1, 2 e 3. Lembra? O subnível S tem apenas um quadradinho, subnível P tem 3 quadradinhos, subnível D tem 5 quadradinhos e o subnível F tem 7 quadradinhos. E esses subníveis têm uma numeração sequencial.
O número do subnível S é 0, do P é 1, do D é 2, do F é 3. Beleza. Então, vamos levantar os números quânticos desse átomo. Primeiro número quântico é o número quântico principal, que é o N. O que o número quântico principal representa? Ele representa o número da camada, certo? Representa a camada. Como eu estou estudando o 4s2, então a camada é a camada 4. Então, o número quântico principal é 4. Em contrapartida, o número quântico secundário, ou L, né, que a gente usa para representar, ele vale 0. Por que vale 0? Porque o subnível S é 0. Olha a quadradinha, a caixinha aqui com SPDF. 0. Se fosse o P, seria 1. Se fosse o D, é 2. O F é 3 e por aí vai. Então, o número quântico secundário é o número do subnível, certo? Enquanto que o N representa as camadas, o L representa o subnível. O próximo número quântico é o magnético. O que é o número quântico magnético? É o número da casinha onde o elétron entrou, o último elétron foi adicionado. Como é só um orbital, uma casinha, eu começo pondo para cima e o outro automaticamente é para baixo, então só tem uma casinha e o número dessa casinha é 0. O número dela é 0. Então, o magnético é 0. O próximo número quântico, pessoal, é o número quântico de spin. O que o spin representa? O spin representa a posição da setinha dentro do orbital. Lembra? O texto diz que o primeiro a entrar é negativo. Então, para cima é negativo. Logo, para baixo é positivo. Tá certo? Então, esses são os números quânticos desse átomo genérico aí, X, que tem número atômico 20. Tá certo? Então, essa é a resolução aí da questão número 2. N4, L0, M0 e meio. Talvez você vai questionar, professor, quando eu estudei essa coisa, né, a gente tinha uma regra, né, que a setinha para cima era positiva, para baixo é negativa. É verdade, tá? Seta para cima é positiva, para baixo é negativa. Aí talvez você vai falar, mas então por que a gente usou o contrário aqui? Porque o texto pediu. O texto adotou como regra que menos meio é para cima. Então, nós não vamos discutir com o texto. Agora, se esse exercício não mencionasse essa regra de menos meio para cima, pessoal, nós íamos considerar seta para cima positiva e seta para baixo negativa. Tá? Estão os spins up e down. Ok? Muito bem. Então, essa é a questão de número 2, que foi resolvida aí de acordo com os números quânticos. Se tiver alguma pergunta relacionada a ela, pode fazer agora. É bem tranquilo, né, pessoal? Esse assunto é tranquilo. Se você adota as regrinhas, vai embora. Não tem como errar esse negócio. A questão número 3 diz o seguinte. O vanádio, que tem número atômico 23, o vanádio Z23 constitui um componente importante do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, a resistência mecânica e a corrosão do ferro. Pergunta: quantos elétrons há no subnível 3D da configuração do vanádio? Mamãozinho com açúcar. Só fazer a distribuição e ver quantos elétrons caiu aí no subnível 3D. Então, nós vamos pegar o diagrama de Linus Pauling, né? 1s, 2s, 2p, a distribuição do diagrama. Tá? Para quem já está treinado, não precisa nem montar esse diagrama, você já faz direto. Tá? Mas aqui, para uma forma bem didática,
é interessante a gente montar o diagrama. Então, eu tenho 23 elétrons para distribuir aqui nesse diagrama. Então, eu vou começar fazendo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vou contar quanto deu. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Falta 3. Vai lá para o 3D, certo? O D suporta até 6. Ó, D suporta mais, né? D suporta até 10 elétrons. C é o P. 6 é o P. O D suporta até 10 elétrons. Então, eu posso 3 com facilidade. Então, ele está perguntando exatamente isso. Quantos elétrons há no subnível 3D? Mamão com açúcar. Então, a resposta aqui é 3 elétrons. É o que cabe lá naquele subnível. Cabe não, que coube, né? Naquele subnível. Beleza? Então, bem tranquilo. Essa questão aí bem simples, fácil de resolver. E vamos tocar o barco. A questão número 4 já é uma questão que você tem que prestar um pouco mais de atenção, porque ela apresenta aí o átomo na forma iônica, certo? O ferro aí em 2 estados de oxidação. O ferro 2 e o ferro 3, tá? Então ele está dizendo, o ferro Fe56 em cima indica a massa atômica e o 26 embaixo indica o número atômico e, portanto, o número de elétrons do ferro no estado fundamental, né, para ser distribuído. Então, ele está dizendo que o ferro 5626 é um metal de transição branco acinzentado, reativo, que forma ligas que apresentam aplicações importantes, entre elas o aço. Nos vários compostos químicos em que está presente, o ferro é encontrado em diferentes estados de oxidação, tais como ferro 2+, e ferro 3+. Com relação ao ferro, ferro 2+, e ferro 3+, são feitas as afirmativas a seguir. Então, pessoal, de acordo com essas 3 apresentações do ferro, ferro normal, vamos dizer assim, que está no seu estado fundamental, tá certo? O que significa o estado fundamental? Significa que ele tem 23 prótons, 26 prótons, né, que é o número atômico dele, 26 prótons e 26 elétrons. Então, esse átomo de ferro, ele é eletricamente neutro, por isso ele está no estado fundamental. Já o ferro 2, pessoal, ora, o ferro 2 ele está expressando uma carga positiva. Vamos lembrar esse negócio. Para expressar uma carga positiva, o átomo tem que ter perdido elétron. Carga positiva significa que está faltando elétron. Carga negativa significa que está passando elétron. Tá certo? Beleza. Então vamos avaliar as afirmativas. Ora, a afirmativa 1. Os íons ferro 2, Fe2+, e ferro 3, Fe3+, são obtidos a partir do átomo de ferro. Sim, claro. Como? Pela perda de 2 elétrons e 3 elétrons, respectivamente. Então, essa é uma afirmação. Ele está dizendo que o ferro 2+, ele é o ferro que perdeu 2 elétrons. E o ferro 3+, é o ferro que perdeu 3 elétrons. Esta afirmativa está perfeitamente correta. Ferro 2, carga positiva, significa que está faltando elétrons. Se está positiva 2+, significa que perdeu 2 elétrons. Tá certo? Da mesma forma, o ferro 3. Se ele é 3+, é porque ele perdeu 3 elétrons. Então, esta afirmativa está correta. A segunda
A afirmação, ela diz o seguinte: o átomo de ferro, no seu estado fundamental, apresenta 6 elétrons no nível de valência. Não sei. Como que eu vou saber isso? Fazendo a distribuição eletrônica. Observe aqui do lado, nós temos o diagrama de Linus Pauling. Nós vamos distribuir os 26 elétrons do átomo de ferro. Por que os 26? Porque ele está no estado fundamental. Então, tem 26 elétrons. E ele está afirmando que apresenta 6 elétrons no nível de valência. Vamos lá, então. Distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Vamos somar. 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 6, 26. Cuidado, pessoal. Veja só. Ele está dizendo que apresenta 6 elétrons no nível de valência. O que é o nível de valência? É a última camada. Ó, é 4s2. Tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso daqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho os 6, embora esteja no D, que pode nos levar aí a uma interpretação, essa alternativa está falsa, pessoal. Porque o nível de valência é 4s2, representa a última camada, 4s2. Portanto, ele não tem 6 elétrons no nível de valência. Na verdade, ele tem 2 elétrons. E é exatamente isso aqui que é importante para nós, porque para fazer a distribuição eletrônica do ferro 2+, ele vai perder elétron exatamente no nível de valência. Eu tenho que tirar elétron dali, que a gente vai ver aqui na alternativa mais adiante. Então, esta afirmativa está errada. A terceira afirmação é verdadeira. Por que é verdadeira? Ó, os íons ferro 2 e ferro 3 apresentam 26 prótons. Talvez você vai falar assim, professor, mas ele não perdeu 2 e perdeu 3 aqui? Sim, mas ele perdeu elétron. Próton não. Certo? É por isso que ele fica com 2+. Você quer ver? Ó? Ele, no estado fundamental, ele tinha 26 prótons e 26 elétrons. O ferro 2 perdeu 2 elétrons. Então, ele vai ficar com 24 elétrons. Ora, 24 elétrons neutraliza 24 prótons. Vai sobrar ainda 2 positivos. Por isso que ele fica com a carga positiva. A mesma forma é o ferro 3. O ferro 3 perdeu 3 elétrons. Então, eu tenho 26 prótons e 23 elétrons. 23 elétrons neutraliza 23 prótons, ainda sobra 3 prótons. É o que vai manifestar a carga 3 positiva. Tá? Então, apresenta 26 prótons, está correto. 30 nêutrons, correto também. Por que eu sei que é 30 nêutrons? A massa é 56. Se os prótons é 26, os nêutrons são 30, porque 30 mais 26 dá 56. Lembra que a massa é os prótons, que é 26, mais os nêutrons. Então, se os prótons são 26, falta 30 nêutron para dar 56, que é a massa atômica. Certo? Então, tem 26 prótons e 30 nêutrons, está correto? Mas difere entre si pelo número de elétrons. Verdadeiro. O ferro 2+, ele tem 2 elétrons a menos, então ele tem 24 elétrons. O ferro 3+, tem 3 elétrons a menos, então ele tem 23 elétrons. Então eles vão diferenciar um do outro pelo número de elétrons. Então esta afirmativa está correta. Agora, o item 4, interessante, é que ele pergunta assim, ele afirma,
a configuração eletrônica do ferro 3+, é, preste atenção, 1s2, olha o diagrama, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, opa, até aqui tá bem. Depois 3p6, 3p6, depois 4s2, beleza, depois 3d3. Ih, será que tá certo? Aqui era 3d6. Por que está 3d3? Porque ele é ferro 3, ele perdeu 3 elétrons. Então, diminuiu 3 aqui no 3d6. Tá? Isso está correto? Não está correto, pessoal. Por quê? Porque os elétrons eles vão ser retirados lá da camada de valência, certo? Do nível de valência, que é 4s2. Então, eu preciso tirar esses elétrons na distribuição sempre dos níveis de valência. Então, eu vou tirar aqui primeiro do 4s2. Então, eu vou tirar 2 elétrons aqui, ó. Esse orbital aqui vai sumir, 4s, não vai estar mais aqui na distribuição. Aí talvez você vai falar, professor, mas tem que tirar 3. Você tirou 2 daí, da onde você vai tirar o outro 1? Do subnível imediatamente anterior, que é o 3d6. Então, eu vou tirar 1 aqui do 6 e ele vai ficar 3d5. Então, a distribuição, pessoal, fica assim, ó. Isso é falso e a distribuição correta fica assim, ó. 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6. Eu vou tirar esses dois aqui, esse subnível vai embora, e eu tiro mais um elétron lá do subnível imediatamente anterior, que é o 3d, certo? Então, aqui cai para 5. Se eu somar os elétrons aqui, ó, 2 com 4, com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, 18 com 5 dá 23. Olha só, o ferro tem 26 elétrons. O ferro 3 vai ter 3 elétrons a menos. Então, o ferro 3 tem que ter 23 elétrons. Ok? Então, essa é a distribuição correta do íon. Logo, a resposta é 1 e 3 estão corretas. Seria a letra A. Certo. Beleza. Então, vamos para a questão 5, para encerrar. A questão 5, ela é parecida com a primeira questão, tá? Ele vem dizendo aqui, ó, o elemento químico B, que não é B de boro, é um B qualquer, possui 20 nêutrons. É isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. E isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a. Então, ele quer saber quanto que é o Z do A, do B e do C. Então, semelhante ao que eu fiz na primeira questão, eu também vou resolver aqui. Lembrando da relação, a massa é o Z mais o N. E eu vou montar a tabelinha. Eu vou colocar aqui os átomos A, B e C. A, B e C. E na primeira coluna eu vou colocar a massa atômica, o número atômico e os nêutrons. Cuidado, esse A de cada coluna significa massa atômica. E o A aqui representa o átomo A. Certo? Eu vou começar preenchendo a tabela de acordo com os valores que eu tenho. Tá? De começo, o elemento químico B tem 20 nêutrons. Então, eu vou lá no B e vou colocar lá, ó, os 20 nêutrons do B. Beleza? É isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. Ora, o A tem Z18. Vou colocar aqui. Isóbaro do elemento C, que tem 16 nêutrons. Então, o nêutron do C
O nêutron do C, deixa eu voltar aqui, porque ele fala que o B, deixa eu voltar aqui no raciocínio, porque antes aqui ele disse que o A possui 18 prótons, que o elemento B possui 20 nêutrons e é isótopo de A. Então, se o B é isótopo de A, então eu já posso preencher aqui como 18 também. Certo? O B é isótopo do A. Então, aqui também é 18. Bom, se aqui é 18, eu já posso achar a massa atômica aqui do B, ó, que é somando 18 mais 20. Então, a gente já vai completando. Tá? Isóbaro do elemento químico C. Ele está dizendo que o B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento A, que possui 18 prótons, e isóbaro do elemento químico C. Então, quem é isóbaro de C? É o B. Então, se eu já tenho a massa do B, então a massa do C também vai ser o mesmo valor. O exercício fala que o C tem 16 nêutrons. Está aqui os 16 nêutrons dele. Tá? E ele é isóbaro lá em cima. O C com o B são isóbaros, então aqui também vale 38, certo? A massa atômica do B e do C são iguais. Como eu já tenho os nêutrons, dá para mim achar o Z aqui, ó. Como que eu acho isso? O Z vai ser 38 menos 16. Por quê? O A é Z mais N. Então, que número que eu vou somar com 16 para dar 38? Tá aí, ó, 22. Então, eu acabo encontrando os números atômicos, que eu já marquei tudo de vermelhinho, de A, de B e de C. Tá? Então, como resposta, 18, 18 e 22.